Sejam bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes, irmãos, amigos e inscritos. E hoje é dia 17 de março de 2023 e nós trazemos esse vídeo sob o título Turquia, um sinal de Deus para a igreja, para o mundo. Nós temos presenciado e sabido de notícias terríveis com relação aos fatos que têm acontecido na Turquia, a região ali do Oriente Médio, onde estão as ruínas, onde estão se localizando ali as ruínas das 7 igrejas da Ásia Menor. O que tem acontecido na Turquia é estarrecedor. Depois dos terremotos que aconteceram, levaram mais de 50 mil pessoas mortas pelos terremotos, tragédias, milhares de prédios, de casas perdidos, desmoronaram, e por que não dizer agora as enchentes, as chuvas torrenciais acabando com tudo. Meus irmãos, isso não é normal. Isto é um aviso, um sinal de Deus para a igreja, principalmente para a igreja. Por quê? Eu digo para a igreja especificamente, porque é naquela região ali da Turquia onde estão localizadas as ruínas das 7 igrejas, das quais foram enviados cartas às 7 igrejas do Apocalipse da Ásia Menor. As 7 igrejas, elas estão ali na região da Turquia. E nós vamos aqui falar sobre cada uma delas rapidamente, a sua localização, os trechos onde foram citadas no livro do Apocalipse. Então, a primeira igreja que está ali localizada, citada no livro do Apocalipse, é a igreja de Éfeso, que vai do capítulo 2, o verso 1 ao verso 7. É uma cidade greco-romana da antiguidade, situada na costa ocidental da Ásia Menor. A segunda igreja que é citada no livro do Apocalipse está em Apocalipse 2, 8 a 11. É uma cidade do sudoeste da Turquia, situada na região de Egeu. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo, citada no livro do Apocalipse. Apocalipse 2, 12 ao 17. Uma antiga cidade grega que se situava na Mísia, no noroeste da Anatólia. A quarta igreja é a igreja de Tiatira, que está também citada no livro do Apocalipse, e foi enviado carta para essa igreja. Apocalipse 2, 18 ao 29. Era um importante centro comercial na Ásia Menor que foi fundado para ser um posto militar. A quinta igreja, citada no Apocalipse, é de Apocalipse 3, 1 a 6, é a igreja de Sardes. Localizava-se no fértil vale do rio Hermo e no sopé do íngreme Monte Timolo. A sexta igreja citada é Filadélfia, que vai de Apocalipse 3, 7 ao 13. A antiga cidade grega hoje é um território turco sob o nome de Alasehir. A sétima e última igreja é a igreja de Laodiceia, que é citada em Apocalipse 3, 14 ao 22.
uma das maiores e prósperas cidades da Frígia durante a época romana. Então, vale salientar que essas igrejas elas transcorreram períodos e nós estamos exatamente no final do período da era da igreja. A última igreja que nós estamos vivenciando é a igreja de Laodiceia, que ela vai de 1900 depois de Cristo até a volta de Cristo. As outras transcorreram em períodos de Éfeso, foi de 30 a 100 depois de Cristo, que é a igreja apostólica. A igreja de Esmirna representa a igreja perseguida, a igreja dos mártires, que vai de 100 depois de Cristo a 312 depois de Cristo. A igreja de Pérgamo representa a igreja que se uniu ao Estado, vai de 313 a 590 depois de Cristo. Tiatira representa a igreja da Idade Média, corrupta e idólatra, 590 depois de Cristo a 1517 depois de Cristo. A igreja de Sardes representa a igreja da Reforma, 1517 a 1730 depois de Cristo. E Filadélfia representa a igreja missionária, 1730 a 1900 depois de Cristo. E a de Laodiceia, que já falamos, que representa a igreja apóstata, 1900 até a volta de Cristo. É esse período da igreja que nós estamos vivenciando. Então, por isso que eu falo, meu ponto de vista, que isto é um aviso de Deus para a igreja. Porque esses fatos que estão ocorrendo lá na Turquia é exatamente onde iniciou a igreja, onde começou a história da igreja e transcorreu até os dias de hoje. Nós estamos vivendo realmente momentos em que Deus está dando alertas, sinais para os cristãos, para a igreja. Haja vista que naquela região se localiza o rio Eufrates. Este rio irá secar totalmente, mas ele já está secando. É um rio que já está secando para preparar a passagem para os reis do Oriente, lá no Armagedon, quando todas as nações virão à planície de Meguido para atacar Israel, e haverá essa necessidade da passagem dos reis do Oriente, que você sabe quem são os países, os reis do Oriente, para atacar a Israel. Mas ali também, naquela região, 4 anjos que estão presos, como diz Apocalipse 9, 13 ao 15. Tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Então tem 4 anjos ali, 4 anjos presos ali naquela região do grande rio Eufrates, onde se localiza exatamente a região das igrejas da Turquia, onde está acontecendo todas essas tragédias. Não estou dizendo que são os anjos que estão fazendo isso, mas é um sinal de Deus que aquela região é um ponto central para a grande tribulação. A grande tribulação vai começar, muitos acontecimentos vão ocorrer a partir dali, a partir daquela região, a partir da Síria, Turquia, Israel, ou seja, o Oriente Médio. Então, ali, aquela região é uma região que está citada constantemente no livro do Apocalipse. E nós estamos vendo esses fatos acontecerem, e esses fatos nos mostram claramente
que Deus está dando avisos para o mundo, avisos para a humanidade, avisos para a igreja especificamente, porque ali se localizam as ruínas, as igrejas das cartas que foram enviadas por Jesus aos 7 anjos das 7 igrejas do Apocalipse. Então isso é muito peculiar. Nós não estamos vendo isso acontecer meramente por um fato natural da natureza. Tem algo realmente por trás disso, desses acontecimentos ali na região da Turquia. Então é preciso que a gente olhe para os sinais, como Jesus disse: olhai, vigiai e orai. Olhar para onde? Olhar para os sinais. Então esses sinais que estão acontecendo na região da Turquia são sinais evidentes de que nós estamos no final do período da era da igreja. Então a igreja de Laodiceia, que é a igreja apóstata, essa igreja é a que estamos vivendo hoje. Mas o fim, essa igreja tem um período. O tempo dessa igreja está acabando. O período da igreja, a era da igreja, está terminando. Assim como citamos cada período que começou e transcorreu cada igreja. Mas em todo o mundo nós vemos evidentes demonstrações de todas as igrejas, dentro da igreja no contexto geral. Mas a igreja verdadeira, a igreja que será arrebatada, a igreja que será tirada da terra, é a igreja nos moldes, nos padrões da igreja de Filadélfia. Apocalipse 3:10, o Senhor Jesus disse: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação ou da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então quem estiver vivendo numa postura da igreja de Filadélfia, a igreja fiel, a igreja leal, a igreja fiel a Cristo, a igreja que está em santidade, a igreja que renunciou ao mundo, o pecado e a si mesmo, a igreja que se manteve fiel a Cristo, esses serão os que serão arrebatados, os que serão tirados da terra para não passar pela grande tribulação. É o que eu creio. Muitos não creem, como os pós-tribulacionistas e mid-tribulacionistas, que a igreja vai ser tirada na metade, e os pós, que a igreja vai ser tirada no final. Mas é muito claro que a igreja é privilegiada, a igreja que está nos moldes da igreja de Filadélfia, será privilegiada e será tirada da terra por conta da sua fidelidade, por conta da sua santidade, da sua abnegação, por conta da sua dedicação ao Senhor Jesus. A noiva do Cordeiro não foi designada para a ira. A noiva do Cordeiro não foi designada para ela as 70 semanas de Daniel, entre elas a última semana de 7 anos, que é o período da tribulação e grande tribulação. Então nós cremos que Deus está dando avisos. Por isso que tem acontecido, Deus tem permitido esses terremotos. Milhares de terremotos já aconteceram na Turquia, né, nos últimos anos, e aquela região está sendo extremamente atingida e ainda será. Na guerra de Gog e Magog haverá ali inundações, haverá ali catástrofe, haverá uma intervenção divina, como diz Ezequiel 38:22, inundações, terremotos, abalos, os muros cairão, os montes serão abalados. Então nós estamos vendo que realmente Deus está dando, é o meu ponto de vista. Se você não crê, eu respeito, mas o meu ponto de vista tem tudo a ver com avisos, com sinais da volta do Senhor Jesus para a igreja. Porque a igreja começou ali, a história da igreja começou ali. As ruínas estão lá. São cartas que foram enviadas às 7 igrejas. 7 igrejas específicas ali da Ásia Menor, ali na região da Turquia. E agora tem, em 2023, inicia com grandes terremotos
grandes catástrofes de destruição, muita morte e inundações terríveis, destruindo tudo. Tem alguma coisa, algum aviso de Deus nisso, então precisamos estar sempre atento, alerta, olhando, vigilante, observando os sinais, porque Jesus realmente está às portas. Ele vem repentinamente, ele vem de surpresa, ele vem sem mandar aviso. A qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. É iminente. O arrebatamento é iminente, vem como um laço. Não vem com um sinal no céu, com o sol escurecendo, com a lua escurecendo, com as estrelas caindo. Não, o arrebatamento não vem assim. Ele disse que viria como um laço e que poderia pegar de improviso aqueles que estiverem envolvidos com as coisas mundanas e com os cuidados da vida e com a bebedeira e glutonaria. Então o arrebatamento ele vem para a igreja, especificamente. O mundo verá o desaparecimento da igreja, mas não verá Cristo nos ares. Então vai ser uma coisa realmente que vai assustar a humanidade. A humanidade vai se ver assustada. As notícias no mundo inteiro vão acontecer e as pessoas vão ficar alarmadas. Os jornais, dia, noite e madrugada, vão estar dando notícias do desaparecimento de todos os cristãos, de todos que se diziam cristãos e que eram servos de Deus, que desaparecerão repentinamente na ocasião do arrebatamento. Então eu trago esse vídeo, compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário, mas saiba que o que está acontecendo ali naquela região são sinais de Deus para a igreja e para o mundo. Sinais, avisos de que Jesus está voltando. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde. Fiquem todos com Deus, em o nome do Senhor Jesus.